Olá, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo. Bem-vindos à Expo Super Acates Online. Depois da abertura oficial que foi realizada hoje pela manhã, que contou com a sua sintonia e com a excelente palestra do César Souza. César Souza, um dos idealizadores do movimento #Vamos Virar o Jogo, que é uma convocação à superação dos desafios impostos pelo atual contexto. E a programação de palestras e painéis para hoje à tarde, meus amigos, está simplesmente imperdível. Temas importantíssimos para o desenvolvimento das empresas e dos profissionais que nelas atuam. Vamos superar qualquer pandemia. Aproveitem. Boa atividade. A Expo Super é uma realização da Associação Catarinense de Supermercados e conta com importantes marcas patrocinadoras e apoiadoras, a quem agradecemos pelo prestígio e pela parceria. Naveguem, prestigiem os nossos expositores na feira virtual e não deixem de fazer ótimos negócios. Por quê? Porque os bons negócios não podem parar. Sejam todos bem-vindos à Expo Super Acates Online, um evento promovido e desenvolvido pela Acates. É a primeira nessa modalidade no Brasil. É um evento que tem, além de um conteúdo riquíssimo, um congresso maravilhoso, tem também uma feira de produtos e serviços. São mais de 60 profissionais envolvidos, mais de 30 palestras e painéis. É, de fato, uma excelente oportunidade para que se possa acelerar a realização de negócios, promover aprendizados, buscar conteúdos relevantes e encontros virtuais. Eu sou Fátima Merlin, sou fundadora e CEO da Connect Shopper. Gostaria de agradecer à Acates pelo convite para ser a curadora do painel Consumidor e Shopper, que é a minha paixão. A minha empresa tem como missão melhorar a experiência de compra dos consumidores e shoppers nos diferentes pontos de venda, sejam eles físicos ou virtuais. Nosso bate-papo aqui hoje é com Gustavo Rebelo, que é CEO da Horus. Já ele vai nos contar o que é a Horus e o que ele tem para falar sobre o tema do nosso painel, que são diferentes shoppers, diferentes necessidades. Quem são, como se comportam e como nós, varejistas, indústrias, agências, podemos, a partir desse conhecimento, de fato, desenvolver ações direcionadas não só para atrair, mas também para engajar, para converter, para reter e, com isso, ter lá diferenciais competitivos. Quando a gente fala de diferentes shoppers, diferentes necessidades, a gente tem vários olhares, né? O olhar sociodemográfico, falando de gênero, de classe social, de idade, de tamanho de família, de região, mas também a gente tem outros olhares. Olhares de comportamento de compra, pensando na cesta, na frequência, olhares sobre hábitos e atitudes, pensando aí em estilo de vida, enfim. Hoje nós separamos aqui dois grandes pilares que têm sido um destaque aí nos últimos anos, mesmo antes da pandemia e agora reforçado pós-pandemia, que é o olhar para o shopper do mundo saudável. Então, saudabilidade vai ser um dos temas que o Gustavo vai trazer aqui para a gente. Vocês vão ver que tem muitas oportunidades aí neste mercado para que a gente possa trabalhar e investir. E do outro lado, aquele shopper da indulgência, né? Aquela cesta do pequenos mimos, dos prazeres, né? Poxa, a gente está passando aí por inúmeras restrições de bolso, de renda, de emprego, mas também de ida, né? E confinamento. O que isso vem agregando aí nas compras e mudando os hábitos de todos? Então, queria dar as boas-vindas ao Gustavo e que ele nos possa aí compartilhar todo o seu conhecimento, contando para a gente sobre esses dois universos aí de grande potencial para o varejo. Gustavo, é com você agora, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Obrigado, Fátima, obrigado a Acates pelo convite, a oportunidade de a gente estar aqui participando. É um imenso prazer poder estar nessa discussão aqui, trazer para vocês informação super relevante e que ajuda vocês no dia a dia aí da operação do varejo.
A gente tem uma empresa, a Horus, é uma empresa de inteligência de mercado tradicional já nesse ramo de pesquisa de mercado. A gente trabalha com uma tecnologia disruptiva e já contando com toda a tradição, todo o know-how e confiança e credibilidade que a gente já trabalhava antes com pesquisa, a gente criou um modelo de captura de dados no campo, diretamente com o Shopper, que é um dos nossos principais assuntos aqui hoje, e com isso a gente consegue trazer uma informação super rica que vai ajudar todo mundo no dia a dia da operação, né? Ajuda a pilotar lá no dia a dia da operação de todo mundo. Tem uma informação super interessante também, que, de acordo com a Connect Shopper, apenas 4 em 10 varejistas conhecem de fato seu shopper, né? E possui uma base de dados gerenciável para estabelecer o relacionamento efetivo aí e desenvolver ações direcionadas com o shopper. E a gente está aqui com muita informação para poder ajudar vocês nesse direcionamento. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação e a gente vai mostrar para vocês um pouco de um estudo que a gente já fez, as capacidades que a gente tem. A Fátima está dando essa oportunidade, a gente vai discutir aqui os temas em relação à cesta, consumo, comportamento de um tipo específico de consumidor, e espero que seja uma informação relevante para vocês. Ok? Rapidinho. Até um ponto importante, enquanto você vai compartilhando essa tela aí para eu destacar, o quanto a gente tem visto o crescimento desse mercado do mundo saudável, né? E quando a gente olha para o universo do mundo saudável, a gente tem também shoppers, uma jornada, né? Tem desde os entrantes na categoria, que tem um comportamento específico, nichos específicos, até aquilo que a gente chama lá dos heavy users da categoria, né? Que é aquele 100% orientado ao mundo saudável, com práticas saudáveis na alimentação, mas também no dia a dia, nas rotinas diárias, no hábito não só alimentar, mas contínuo, né? Então, é bem interessante trazer esse tema, porque ainda tem grandes oportunidades aí, é um mercado que cresce muito e para o varejo vai ser muito relevante conhecê-lo. Então, é com você aí, Gustavo. Isso aí, Fátima. A Fátima já tinha antecipado essas informações, né? O que a gente precisa ter de informação estratégica para conhecer o shopper, né? Esse é um pouco dos detalhes que a gente consegue trazer para todo mundo, para os nossos clientes. Onde os clientes compram, o canal, a rede, se é um formato do on, do offline, se ele está num determinado bairro, uma região, fazer uma clusterização específica ali para entender os hábitos do teu shopper, o que eles estão comprando, quantas unidades de cada produto eles estão levando, quanto eles gastam, como eles compram, quando eles compram, com que frequência, e isso tudo a partir do elemento básico, que é a cesta de compra dele mesmo, né? A partir do cupomzinho fiscal lá na hora que ele faz o checkout, a gente consegue fazer esse tracking e acompanhar toda a jornada do shopper naquela e nas outras lojas que ele vai convivendo ali, fazendo o dia a dia das compras dele. E Gustavo, eu como varejista, então, uma vez que você audita e coleta esse cupom do próprio shopper, eu posso ter o olhar tanto meu, mas também dos meus concorrentes, seria isso? Eu consigo ter essa dimensão não só minha, do mercado, mas também aberto por alguns concorrentes que sejam relevantes para mim. Isso aí, Fátima. Você consegue acompanhar a jornada, literalmente, do shopper, né? Se ele comprou hoje na sua loja, amanhã na loja do concorrente, no mesmo dia ele foi num outro canal de conveniência, um canal que não diretamente é o seu concorrente, mas ele está comprando lá um produto que você vende na loja, você vai entender a jornada completa do seu shopper. E a gente, por ser uma empresa tradicional de pesquisa de mercado, a gente traz ali informações para enriquecer esse shopper, como o perfil, classe social, os dados sociodemográficos dele, né? Então, a gente consegue criar ali um radar em volta do teu shopper para entender tudo mesmo. É isso aí, dá para entender a concorrência no detalhe. Seria uma visão 360 mesmo, né? Desde quem é ele em termos de perfis, mas também como ele se comporta, a cesta dele, hábitos. Olha, muito interessante. Isso aí. E é bem interessante porque com essa tecnologia, né, a gente sai daquele método tradicional de entrevistar e que às vezes pode acabar tendo até o
a pessoa que você está entrevistando ali te dá uma resposta direcionada ou que ele acha que é o que você está esperando, né? Isso aqui a gente sabe exatamente qual é o hábito dele. Então, a gente não está perguntando, a gente não está aplicando um questionário. A gente está vendo exatamente o que ele comprou hoje e se ele amanhã trocou um produto trocou uma marca dentro da mesma categoria, se ele está deixando de levar um item para levar outro. Às vezes, quem é desse meio de pesquisa sabe que às vezes o entrevistado ele acaba direcionando uma resposta por vergonha ou por achar que a gente está na expectativa de receber um tipo de resposta. Aqui não tem entrevista, a gente consegue ver exatamente o perfil dele, o que ele está consumindo, se ele está fazendo uma troca, se ele está indo na concorrência, os hábitos no dia a dia dele ali, e preciso. Se eu pudesse resumir aqui para os nossos ouvintes, seriam, eu não estou fazendo um estudo de declaração, mas uma auditoria mesmo, né? Constatação das ocorrências baseado no cupom que ele executou lá naquele determinado ponto de venda, que pode ser físico, pode ser virtual. Interessante. Então, não é declaração, é realmente constatação. E por isso que você consegue ver essa migração de canais, migração de marca, o que muda na cesta, né? O que ele comprava antes, o que ele compra agora. E aproveitando, você trouxe alguma coisa para a gente aí para falar a cesta dele antes e depois da pandemia? Será que mudou? Tá a mesma coisa? Como que tá isso aí, hein? Tem esse dado aqui, o próximo slide, da cesta pré e da cesta pós, né? Qual é o comportamento do shopper e entendendo exatamente com essa informação que a gente transaciona, o que está acontecendo, sem ser uma informação declarada, mas sendo uma informação real ali do dia a dia dele, né? A gente consegue ver aqui que o comportamento mudou, literalmente, ali do antes da pandemia e o pós-pandemia. Os padrões de consumo se alteraram. O shopper que levava uma determinada categoria está trocando por outra. Teve a redução, a gente vê claramente a redução de consumo em alguns itens de indulgência no dia a dia dele ali das compras. Aumento de consumo de alguns itens básicos, né, Fátima? Então, isso ajuda no dia a dia você a pilotar ali o que está acontecendo na sua loja para não deixar faltar uma determinada categoria, direcionar o teu cliente para uma melhor compra, ajudar ele literalmente no dia a dia. Então, até para melhorar o mix mesmo, né? Não só em termos de que produto eu devo valorizar, mas também melhorar a exposição, né? Então, por exemplo, pelo que eu estou vendo aqui, a gente sai lá, tem um ganho muito grande em termos de presença em cupom de legumes, frutas. Então, como que está meu FLV, né? Como estão minhas frutas, verduras, legumes na minha loja? Como eu estou executando? Que tipo de serviço eu estou oferecendo? Interessante. E o que você viu aqui de mais relevante, assim, do que mudou de fato? Você vê que os hábitos de consumo ficaram mais saudáveis, né? As pessoas estão dando mais valor à saúde, a gente pode dizer assim. Então, claramente, a gente enxerga ali o aumento no consumo do FLV, a redução de alguns itens, algumas categorias que não eram tão saudáveis, né? Então, a gente vê que o hábito dele está ficando mais saudável e ele mudando a cesta no dia a dia. Eu vou passar para o próximo, que tem o detalhe exatamente dessa saudabilidade que a gente chama. E a gente consegue ver a informação no detalhe do detalhe ali, do pré, do início e do pico. Então, você vê que a incidência de alimento saudável dentro da cesta do shopper, ela cresce. E quando a gente fala de incidência, é a presença, né? O varejo está acostumado a trabalhar com essa informação que a gente chama de incidência como presença. Então, a presença de itens mais saudáveis na cesta ali. Você vê que o shopper aumenta a procura pelos itens da FLV. Média de itens também, ele está levando mais itens do que ele levava normalmente. Então, além dele levar itens novos, ele está levando mais quantidade do que ele costumava levar desses itens mais saudáveis, né? Interessante legumes, né? Porque a gente está falando aí um crescimento desde o pré até o pico de incidência de quase 9 pontos percentuais a mais, né? De presença na cesta, e ainda assim com incremento de itens, né? Então, olha que super positivo aí para quem está investindo bem no tema, né? Da questão do hortifruti. E o ticket médio dele aumentando
e o preço médio também do que está sendo praticado ali no varejo também crescendo, né? E aí é um aumento geral que está acontecendo, que o varejista está sentindo na ponta aí, que tem que acabar repassando para o shopper. Mas ainda assim ele continua aumentando e consumindo essas categorias na cesta dele. Então, é bem interessante essa informação, ajuda a balizar a loja ali, como você já tinha falado sobre isso, Fátima, enxergar se a concorrência está praticando um preço mais elevado, para você não disposicionar, ou até chamar o cliente para dentro da loja, tentando praticar uma margem mais saudável ali dentro da sua loja. Então, são informações muito relevantes. E até, eventualmente, entendendo isso nas ações de promoções, né? O que eu preciso comunicar, o que eu preciso ofertar, a que preço, que tipos de item, né? Para que você possa, inclusive, dentro desse contexto, maximizar resultados, né? Estou vendo ali a questão dos próprios temperos frescos, né? Que às vezes a gente raramente se preocupa em estar comunicando ou estar explorando uma oportunidade para um segmento tão importante, como que a gente pode também reverter quadros, né? Está caindo a média de itens, mas como que eu posso aí trabalhar de uma maneira integrada, pensando na cesta como um todo, para que ele possa maximizar e aumentar o ticket médio como um todo, né? Incluindo mais itens na cesta. Bem interessante. Bem interessante. Eu vou passar para o próximo, que a gente aqui está trazendo o comportamento de compra, né, do cliente, que mistura com o cliente vegano e veg, né? Então, você vê que o desembolso do shopper, quando a gente entra num detalhe, e aí misturando com a saudabilidade, trazendo o tema de veg e vegano, são as oportunidades que a gente consegue direcionar para o varejo poder aplicar ali na loja dele, né? A gente tem essa leitura do mercado, que esse tipo de shopper tem potencial de consumo. Você vê que o ticket médio dele ele é maior do que o consumidor, o shopper, que só compra um tipo de carne, ou que compra ali até um misto. Ele tem muito mais potencial de consumo, levando a mesma quantidade de itens que o shopper normal levaria. Então, eu passei aqui para o próximo slide, onde a gente consegue ver outras oportunidades também que a gente direciona para esse nicho de saudabilidade, de shopper mais saudável. A gente está falando de um ticket médio quase aí, se a gente pensar daquele que compra carne ou compra frango ou até o misto é quase o dobro, né, o ticket médio, e o que compra carne, eu estou falando um ticket quase 20% superior, ou seja, ele é um realmente esse tipo veg ou vegano, ele é um nicho em potencial dentro desse universo saudável que tem várias implicações, né? Eu lembro que a gente fez um trabalho recente do paredão do saudável para um determinado varejista, mas o saudável lá era daquele apelo voltado muito mais para o ambiente de o corpo saudável, então academia, consumo de produtos mais naturais e orgânicos. Por outro lado, tem outros que têm mais a ver com o apelo das restrições, né? Eu tenho intolerância à soja, eu tenho intolerância à lactose, intolerância a glúten, e aqui é um outro segmento que tem muito potencial, né? Que é a questão dos veganos, né? Que vem crescendo bastante, é um público ainda pequeno no mercado, mas que olha o potencial em termos da cesta, né? E do valor que ele desembolsa. Então, bem interessante também, se você tem um público dessa magnitude, você poder criar um universo específico para atender esse nicho também, né? E aqui a gente está com um recorte específico do canal de Super e Hiper, que dá essa leitura específica desse canal. A gente, mais para frente, vai passar para esse mesmo perfil de shopper em outro canal e vocês vão entender a diferença. Mas vejam aqui, nesse canal de Super e Hiper, que mesmo o consumidor vegano, o próximo slide tem esse detalhe aqui, ele, mesmo sendo um consumidor vegano, ele mistura na cesta dele produtos que não, de certa forma, não estão nessa linha de saudável, mas que a gente consegue entender ali que ele está fazendo uma compra para o lar, né? Para as pessoas que ele tem um convívio e que podem ser consumidores dessas categorias também.
Então... E esse é outro ponto interessante, né? Entender essa diferença do shopper enquanto comprador, mas do usuário, também faz super diferença para o varejo, para as indústrias, porque para quem que eu vou me comunicar e como que é composta a cesta dele, para que eu possa poder realmente oferecer uma solução. E tem muito questionamento, Gustavo, às vezes, né? Poxa, será que vale a pena eu criar o mundo vegano para facilitar a vida desse shopper? E depende, né? Porque se você olhar essa cesta aqui, ele, apesar de comprar o vegano, não necessariamente é para uso dele. Então, ele mistura outras categorias, né? Ele mistura o iogurte, ele mistura o refri, o chocolate, que possivelmente é para membros distintos da família. Então, esse olhar que a gente brinca, né, do familiar também é super importante para a gente maximizar a cesta, né? Como que você vê isso aí dentro desse contexto da Horus? O nosso contexto de trazer essa riqueza de informação é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de dar essa visão que, às vezes, a gente olhando ali na loja, no dia a dia, acaba não entendendo o perfil dele, né? Se ele está fazendo exatamente aquela compra ali que só tem produto super saudável, só produto vegano, ou se ele está misturando. Então, vocês conseguem enxergar muita oportunidade. A gente traz aqui a visão das oportunidades, né? Você vê que a cesta do vegano, ele está ali realmente consumindo muito mais produto de FLV do que a cesta do consumidor que leva lá carne, frango e as duas categorias. Mas ainda assim, você consegue aplicar para ele ali outras categorias que ele vai levar junto. Então, dá para fazer um direcionamento, fazer uma área nichada de veg e vegano, mas não significa que ele só vai consumir aquilo ali. Tem oportunidades para o varejo vender coisas para ele também que não são exatamente para ele, né? Mas que ele vai levar para o lar, é o consumo do lar. A gente tem aqui outra visão, que é a visão que eu comentei com vocês do atacarejo, e aí vocês vejam que mesmo sendo atacarejo, né, que a gente ia falar assim, o vegano não vai lá comprar, ele vai sim, ele consome desse canal. Você vê que o consumo dos shoppers que não são veganos são bem maiores nesse canal, né, que são aqueles shoppers que vão se estocar, que vão revender, enfim, mas que ainda assim tem oportunidade também para o veg e vegano. E falando do varejo, vendo essa visão o varejo de super hiper, vendo essa visão do atacarejo, tem as oportunidades que você consegue trazer o consumidor que está indo lá para um atacarejo para fazer uma venda mais nichada para ele, mais de conveniência, né, Fátima? Acho que a Connect Shopper consegue ajudar bastante o varejo com esse direcionamento. Não, é interessante porque você percebe que até é um tema polêmico, né, que a gente vem discutindo, né, como que, uma vez que o cash and carry, o atacarejo vem crescendo tanto, como que o varejo de super, até o de hiper, pode se diferenciar, né? Não vai ser nas commodities, né, não vai ser no básico, vai ter que ser em nichos específicos, vai ter que ser em serviço, vai ter que ser em promover experiências diferenciadas. E a questão da saudabilidade, nessa linha dos nichos que ela pode permitir oferecer, se bem trabalhado, pode ser uma grande oportunidade até como diferencial competitivo mesmo, né, para o shopper, para o varejista também, né? Uhum. E o perfil de compra desse shopper que ele é vegano, ele também se comporta parecido com o do super hiper no atacarejo, levando ali os itens, e aí no caso do atacarejo o consumo é um pouco maior dos itens que não são, mas mostra também que ele mostra aquilo que a gente enxerga no super e no hiper, né? Ele está ali comprando e levando itens para o lar, para os familiares dele que não necessariamente são veg e vegano. Ou até mesmo para ele, né? Pode ser uma opção de consumo dele de itens que não são tão saudáveis, mas que não influenciam ali na dieta dele. E tem muito a ver com dieta mesmo, né? Com o processo. Agora, me chamou bastante atenção essa conexão, né? Entre o shopper e o olhar também familiar, né? Pensando na cesta como um todo para o consumo do lar. E como a gente está falando de um universo de varejo alimentar, seja o atacado, seja o hiper, o super, isso fica muito claro, né? O quanto que o shopper que está ali é para consumo individual ou é para consumo familiar, né? Esse é bem interessante, né? E eu vejo até aqui por mim, né? Na minha casa, eu sou a shopper,
mas raramente eu vou só para o meu uso ou consumo. 80% das minhas compras é para consumo familiar, né? E aí as opções, até as escolhas são muito diferentes, né? Quando é para o meu uso pessoal, para a parte de cuidado com o cabelo, maquiagem, é um tipo de decisão. Quando eu vou para o consumo familiar, os produtos mais de uso familiar, muda-se as escolhas, né? É legal, porque isso a gente consegue ver também, Gustavo, as escolhas em termos de marcas que são colocadas na cesta, em termos de posicionamento de preço, a gente consegue entender isso dentro desses universos da Horus? Sim, sim, com certeza a gente consegue enxergar no detalhe o que o shopper está fazendo de escolha no dia a dia dele, né? A escolha, de repente, até uma troca, mas não necessariamente uma troca por uma necessidade, às vezes uma troca por falta. Ele estava acostumado ali a consumir um determinado item, chegou, não encontrou, compra de outra marca, e a gente acompanha ali o shopper no dia a dia dele e vê que na próxima ele voltou a comprar. E como a gente tem uma amostra, trabalha em cima de uma amostra, a gente entende ali até as oportunidades, vê se teve uma ruptura no varejista, se uma determinada rede está deixando de vender uma determinada marca, e isso é uma informação bem pilotável, né? Que dá muita... Vocês conseguem ver, vocês veem muito assim, por exemplo, troca de marcas, mas também uma curiosidade que eu tenho é troca de categorias, né? Então, eventualmente eu comprava refrigerante, mas agora, por conta até desse mundo todo de saudabilidade, enfim, eu estou migrando mais para um produto não refrigerante, mas para suco natural, suco orgânico. Eu consigo olhar, ter esses dois olhares também, pensando em trocas de categorias, mas também trocas de marcas. Comprava uma marca mais premium, agora eu compro uma marca mais barata. Como que é isso? Esse é o detalhe que a gente consegue acompanhar. É o detalhe do detalhe que a gente consegue acompanhar e que a gente acompanhou no pré e durante a pandemia. A troca de determinada categoria, de determinada marca, você vê o comportamento do shopper deixando de gastar mais com determinadas categorias para levar as categorias básicas por conta da redução da renda do consumidor, né? Então, tem oportunidade dessas visões de ajudar o varejista a melhorar o mix ali da loja, direcionar para as necessidades do shopping. Então, Bem interessante. A gente consegue acompanhar aqui, Fátima, eu mudei o slide, entrando nesse tema de troca das categorias e o consumo de itens de indulgência, itens para prazer, que teve o pico, né? A gente acompanhou o pico lá dos itens de chocolates, né, salgadinho, e também a redução do consumo de itens que não são necessariamente ali necessários no dia a dia dele. Então, a gente entrega informação com detalhe do canal, direcionando ali, olha, como é que está o comportamento do pequeno, do super, hiper, do atacarejo, do cash and carry, né? E o que está acontecendo, informação de categoria, o que ele foi consumindo ao longo do período, informação das marcas, se for necessário entrar num detalhe de marca, o que está acontecendo até nível de SKU, a gente consegue acompanhar. E pensando aí nesse consumo indulgente, o que vocês perceberam aí de crescimentos mais significativos aí que valeria a pena a gente chamar a atenção do varejista até para garantir o mix ideal, para garantir a exposição adequada? O que chamou mais atenção? Chamou atenção a redução, né, do consumo de algum desses itens. Você vê que o shopper, ele, às vezes, muito durante ali a pandemia, agora nem tanto, que a gente chama do pós, que foi o período que começou a flexibilização, mas o durante, ele tentava ir o mais rápido possível, direcionado com uma compra dele. Então, teve uma redução na queda desses itens de indulgência, que eram os itens rápidos ali no checkout. Chocolates, né, que bala. Agora ele está voltando a consumir um pouco mais desses itens. Ele não vai mais com tanta pressa, igual ele ia antes. Então, a gente consegue ver esse detalhe. E aí, direcionar até um posicionamento. De repente, nesse caso é um caso passado, né? Mas se a gente tivesse ali traqueando, como a gente tem exemplos com a Coca-Cola, por exemplo, que é nosso cliente, a gente montou um dashboard lá no início da pandemia, fevereiro, março, onde a gente acompanhava a tendência do shopping.
e a gente via exatamente a redução do consumo de refrigerante, não a redução do consumo, né, mas ele deixava de levar a mesma quantidade que ele levava antes, então ele levava os itens de refrigerante, mas um pouquinho menos, e ele começou a direcionar as compras para os itens básicos, de alimento, produtos de limpeza e higiene. E aí a gente acompanhava esse comportamento da cesta dele certinho, para que, olha, vamos direcionar lá na loja, de repente monta um outro ponto aqui perto desses itens para poder ajudar ele, para ele não precisar circular tanto, e isso ajuda bastante vocês no dia a dia, né? E interessante que com isso, por exemplo, quando a gente pensa, né, nesse momento aí de pandemia, até por conta do medo de contágio, a questão do confinamento, fez com que, a gente brinca, né, aqui fala, teve a reinvenção dos lares, né? A gente teve que trazer para dentro de casa, e nós, enquanto também consumidores e shoppers, nos nossos momentos lá, consumidores e shoppers, tivemos que adaptar nosso lar aí para várias questões, né? Trazendo a alimentação para dentro do lar, o entretenimento para dentro do lar. Se a gente pudesse, assim, pensar, mesmo que o foco aqui é a indulgência, é a saudabilidade, mas vocês perceberam crescimentos grandes em categoria de preparo, né? Então, da parte da gourmetização, da parte de massas, temperos, essa coisa toda, chegaram a observar essa migração mesmo? Sim, sim. O shopper virou chefe, né? Virou chefe. A gente brinca disso. Vocês, a Connect Shopper também tem esse estudo do aumento no consumo de máquinas de fazer pão, o que ele está começando a comprar mais, e, por sua vez, ele está comprando mais matéria-prima, indo lá no varejo e comprando os itens para começar a fazer bolo, pão, coisas que ele não fazia normalmente dentro de casa, ele passou a fazer. Então, teve a troca dos itens básicos ali necessários, teve a troca do shopper que virou chefe, então você consegue mapear exatamente esse que a gente fala, né? São os tipos de shopper, né? O que são os modelinhos de shopper ali. Então tem muito disso, tem essa oportunidade de traquear quem é o teu consumidor, o que ele está fazendo, se ele está virando chefe, se ele está ali, poxa, agora esse cluster aqui está fazendo uma economia, porque provavelmente teve uma redução na renda, tem muita oportunidade com isso. Não, é interessante porque isso está me pensando aqui em sites, né? Isso pode ajudar, inclusive, eu, enquanto varejista, eventualmente até criar categorias, né? Então, eu crio lá o mundo gourmet, eu crio lá o mundo necessidade básica, eu começo também a explorar outros horizontes, olhando para essa cesta do shopper, pode me trazer oportunidades de trabalhar categorias distintas para poder maximizar meus resultados, né? Até como diferencial competitivo aí frente aos meus concorrentes. Eu tinha deixado mudo aqui, desculpa. Tava mudo. Exatamente. Imagina, você conseguir criar esses clusters dentro da loja para ajudar o seu shopper, né? Você vai ter o incremento daquela categoria que você está direcionando ele, está ajudando ele e aumentando a venda ali. Era uma categoria que normalmente não era levada, mas você está vendo que ele está começando a consumir, então você monta ali uma coisinha mais direcionada para ele e ajuda ele. Então tem muita oportunidade. Eu passei para o próximo slide aqui, que a gente observou esse aumento, né? Aumento dos gastos do consumidor com esses itens de indulgência. Então, ele passou a gastar mais. Quem consumia uma determinada categoria, por exemplo, chocolate no pequeno varejo, você vê que teve ali um aumento no gasto dele. Quando ele já consumia, ele passou a gastar mais com aquele item. Às vezes, a gente tentando fazer uma leitura do psicológico ali, ansiedade, ele leva mais chocolate para dentro de casa, né? Acho que não tem aqui nesse gráfico, o consumo de vinho também, a gente viu que aumentou muito nessa época. Ele não é tão relevante, mas ele teve um crescimento, assim, eu lembro de cabeça, dobrou o consumo de vinho. Tem outras informações que a gente apresentou, o consumo de vinho aumentou. Os pequenos mimos, né? Poxa, não posso sair de casa, não posso viajar, exatamente. É tanta restrição agora também de renda, preocupação com perder o emprego, algumas coisas ali para me compensar, né? A compensação, né?
E você vê a diferença do gasto nos canais. Ele Nossa, deixou de incrível. gastar no pequeno para gastar mais no super, né? E é exatamente o switch, porque ele agora vai no super, no hiper, para fazer uma compra única com mais itens. Enquanto ele ia lá no pequeno e fazia aquelas comprinhas Picadas, rápidas, né? mas de poucos itens. Você Então, você sabe. vê como que a gente consegue acompanhar esse comportamento do shopper ali na ponta. Interessante é também o crescimento, né, de cervejas também aqui, né, no Super I, tem a ver com também mais momentos dentro de casa, né, trouxe o lazer para dentro de casa, então é o happy hour dentro de casa, é o churrasquinho dentro de casa, você começa a ter aí um novo universo para ser desbravado, né? A gente não está com essa informação aqui no gráfico, mas a gente acompanha também o canal de bar tradicional. Então a gente é um dos canais que a gente consegue acompanhar o shopper, né? O que ele está fazendo ali. E a gente sabe que durante a pandemia esse canal acabou quase ficando fechado, 100%. Ele deixou de consumir, onde quem consumia cerveja ia no bar, saía ali no happy hour e ia para um bar consumir, ele foi para dentro de casa. Então, está explicado aí exatamente na informação da compra dele do dia a dia. Ele consumia isso num canal, ele passou a consumir em outro. Ele consumia no pequeno, porque ele comprava quantidades parceladas ali, ia fazendo aquelas comprinhas. Ele começou a comprar mais ainda em quantidade. Ele comprou mais do que ele comprava já no supermercado e comprou mais quantidade porque ele deixou de consumir num canal de bar que ele ia eventualmente ali consumir. Ele Então, deixou, até por conta do medo do contágio, né? Ele passou a ser mais restritivo, né? Eu quero ir em um único lugar que resolva toda a minha cesta de maneira rápida, fluida, né? Para que eu possa ter o mínimo de risco possível aí de contágio. Teve um boom grande também no período, todo as vendas digitais, né? Não vou dizer nem só o comércio eletrônico, porque foi o WhatsApp, foi celular, vários meios aí ganharam destaques nesse período, né, também. Junto com o consumo dele do varejo, ele passou a consumir outros serviços, outros produtos ali que ele não estava acostumado. Tem uma informação legal aqui, Fátima. Você vê o atacarejo, como é que teve uma redução no consumo desses itens que a gente pode chamar de indulgência, né? Olha que dado interessante. Porque o shopper que vai no atacarejo, ele vai para se estocar de itens básicos. A gente pode fazer essa leitura. Na sua grande maioria ali, ele vai para os itens básicos de dentro de casa. Então, ele deixou de consumir, ele teve uma redução no consumo de cerveja, refrigerante, para levar os itens lá básicos de alimento. Então, é bem interessante. Muito bacana. Eu deixei disponível, Fátima, tem o próximo slide aqui. Não, desculpa. O próximo slide a gente explica como que a gente consegue essa informação que eu já tinha antecipado no início da nossa conversa, né? A gente tem uma tecnologia disruptiva que permite a gente ter acesso às vendas ali do shopping, o consumo dele do shopping, sem necessariamente ter parceria com os varejos. Então, através do shopper, a gente consegue ter esse dado de consumo. E é o dado de consumo real, né? Não é o entrevistado ali que está dizendo para a gente, ele está compartilhando informação de consumo com a gente, como você já tinha dito. Eles mandam para vocês, então o shopper manda para vocês esse cupom que ele realizou as compras, é isso? Isso. É a tecnologia que a gente tem. A gente tem um aplicativo que é um comparador de preço e que dá a oportunidade dele ter um melhor direcionamento, uma melhor compra. Ele economiza. Literalmente na ponta, ele tem o poder da economia. E aí ele entende, a gente faz ele entender que pelo aplicativo, ele está vendo uma informação que outro shopper colaborou. Então é uma engrenagem que ele faz girar, né? É um modelo colaborativo, é economia colaborativa. E aí ele manda para a gente a informação da notinha fiscal, através do QR Codezinho, né, que já está implementado em todo o Brasil, está começando agora o faseamento de obrigatoriedade em Santa Catarina, especificamente, o consumidor mandando o QR Code, a gente tem acesso aos dados que ele consumiu, que ele transacionou, e a gente consegue montar esse Big Data aí, trabalhar em cima disso para montar esses clusters de shopper, entender comportamento das marcas, entender mix das lojas.
como a gente não tem uma informação enviesada de lojas, a gente não recebe as informações dos varejistas, a gente consegue fazer essa amostragem para entender o que está acontecendo no entorno de todos os varejistas, né? Não tem só um varejista ou outro varejista aqui. Então, é uma informação rica que a gente consegue fazer leitura dos varejistas, podendo ler uma concorrência ou outra, sem necessariamente fazer um enviesamento ali de uma amostra. Não, e interessante que como você não coleta do varejista, você não precisa ter termo de confidencialidade, né? Então, você pode abrir as informações, seja das marcas, seja do próprio varejo, né? Sem nenhuma restrição. Obviamente, com todas as restrições, como a gente já era uma empresa tradicional de pesquisa de mercado, e a gente já entendia antes, é o princípio básico, né, das empresas de pesquisa, que a gente nunca pode identificar um entrevistado, a gente sempre tem que fornecer uma informação desidentificável, mas identificar um ponto de venda, sim, é possível. Para o varejo, é um desafio para a gente mostrar essa novidade, né? É uma tecnologia disruptiva mesmo, não é uma modernização de algo que já acontecia. É uma coisa que não existe, não tem concorrente, onde a gente consegue entregar uma informação amostral. E aí o varejista, o varejo ali, entendendo que é uma informação amostral e sabendo trabalhar em cima dessa amostra, que é super possível, ele consegue fazer muita coisa interessante, ele consegue extrair muita informação boa para direcionar a venda dele, a aplicação na loja, melhorar a margem. Então tem muita coisa que a gente consegue se ajudar. A gente já tem clientes aqui no Rio de Janeiro, que são varejistas, a gente está conversando com outros fora do Rio de Janeiro, a nossa empresa é do Rio de Janeiro, então a gente foi buscado por alguns de forma orgânica, e a gente está aqui disponível para quem tiver essa necessidade, quem precisar de uma ajuda, pode contar com a gente. Então, precisando, a gente está aqui disponível. E aí, partindo então desse cupom, é que vocês conseguem estruturar essas análises, né? De cesta, de o que entra, o que sai, das trocas, da jornada, consegue avaliar também a repetição, por exemplo, né? Eu quero entender qual o nível de, entre aspas, lealdade à minha marca. É possível, olhando aí um período histórico? Sim, sim, é possível. É possível porque a gente tem um índice de troca do usuário ali baixo, então a gente consegue acompanhar ele com um grande histórico de tempo, e aí a gente acompanha ele nos consumos do dia a dia dele. A gente, de forma natural, acaba recebendo informação até de farmácia, de pet shop, de material de construção, porque são varejistas que já estão transacionando também com o QR Code. E como a gente dá a oportunidade, além do comparador de preço no nosso aplicativo, dele armazenar a nota fiscal para ele fazer uma consulta futura, tem outros modelos de engajamento para ele usar o nosso aplicativo, a gente recebe essas informações. Então, vocês entendam assim, a nota é o nosso item básico, né? É o menor nível possível da informação. Dentro da nota, a gente tem a informação do item, quantidade, preço, desconto aplicado em um determinado item. Então, é muito rica. A gente sabe data, hora, minuto e segundo que teve aquela venda, em qual estabelecimento foi feita aquela venda. A partir disso, a gente vai fazendo os agrupamentos, trabalhando com os modelos estatísticos e matemáticos internos aqui da empresa, e entregando o máximo de valor aí para os nossos clientes. Se eu quisesse saber também hoje, por exemplo, o volume de produtos promocionados, né, ou a representatividade, isso é fácil de a gente estar avaliando. Aí. Se você pudesse olhar aí para os seus indicadores hoje, tem algum caso aí, independente do nosso tema aqui, né, que é veganos, saudáveis, indulgência, mas algo assim que chamou muito atenção nesse último período aí, principalmente de pandemia, ou de categoria que cresceu, ou de marca que perdeu, o que você contaria para a gente aí? Agora tu me fez uma pegadinha comigo que eu não estava aqui preparado, mas assim, tem muita coisa que a gente consegue responder e extrair. Qualquer pergunta que vocês tenham, tipo essa pergunta que você me fez, é muito fácil da gente entrar na ferramenta, acompanhar e fazer essa leitura. Então, se você tem uma necessidade específica, a gente consegue entrar num menor nível ali da nossa ferramenta e responder.
Se não for possível também, obviamente a gente vai chegar e vai falar assim, olha, não dá, pessoal. A gente aqui não tem uma amostra suficientemente válida para entregar isso. A gente é super transparente. Nosso princípio básico aqui é a transparência. Não, eu estive vendo uma matéria de vocês na internet recente, falando, por exemplo, do mundo de vitaminas, né? O quanto vitaminas explodiu, cresceu aí, por isso que eu fiquei curiosa, né? Então, a partir desses cupons, vocês começaram a perceber o crescimento da compra de vitaminas aí nos diferentes canais. Sim. Por isso, porque acaba que a gente recebe o consumo de outros, né, de forma orgânica. Então, a gente vê que o shopper que estava consumindo uma determinada categoria está começando a ficar um pouco mais saudável, ele está começando a consumir itens como vitamina que ele não tinha o costume de consumir. Então, olha que interessante o que a gente consegue gerar de riqueza. E pode até ser uma oportunidade para o varejo, né? Entender ali, ele não tinha, essa categoria não tinha nenhum foco nesse tipo de categoria, mas a gente gera um alerta para ele e fala assim, olha, essa categoria agora está começando a ser mais consumida. Você tem a oportunidade de fazer um ponto de venda ali dentro da loja específico para esse shopper que na sua região agora está consumindo um pouco mais disso. É legal. A gente deixou agora, nessa última tela aqui, tem um QR Code para todo mundo poder acessar, e aí vocês vão ter acesso ao nosso painel de acompanhamento do shopper, onde vocês conseguem extrair informações que já são super ricas, e precisando descer, fazer alguma análise específica, fazer alguma leitura específica do mercado, pode contar com a gente está super disponível. Então, se eu clicar aqui se eu fazer a leitura do QR Code, eu já tenho indicadores? É isso? Tem, isso aí, é isso aí. Que delícia! Você pode pegar o celular, ler o QR Code, ele vai te direcionar para uma página, né, uma web page nossa, onde você vai preencher um formuláriozinho e você vai ter acesso direto. Não é nada pago, é de graça para vocês usarem à vontade. E aí, tendo a necessidade de uso de longo prazo, pode entrar em contato com a gente que vai ser um prazer atender todo mundo aí. E fazer o máximo de perguntas que vocês quiserem. A gente é super aberto e gosta bastante das perguntas. Muito legal. Olha, adorei falar com você, Gustavo. A gente já está indo aqui para finalização aqui do painel. E aí eu queria aproveitar para você, pensando aí, né, que você trabalha com informações, o quão relevante é o momento atual, né, das informações vêm de todos os lados, mas de você ter qualidade nas informações e do uso adequado, né, acho que tem um grande desafio no varejo, que é como que eu transformo a informação em ações direcionadas, né, e aí pensando em tudo que você compartilhou, enfim, queria que você deixasse aí para os varejistas uma mensagem final dentro dessa questão da tomada de decisão baseada em dados, da relevância da informação, enfim, o que você quiser deixar como aí uma mensagem final sua da Horus aí para a gente. Claro, obrigado pela oportunidade, Fátima, obrigado novamente pelo convite. A mensagem que a gente tem a compartilhar com vocês é que tem muita oportunidade da gente aplicar a inteligência em cima desses dados que a gente vê transacionando aí. A gente entende a dificuldade, a gente entende as prioridades no dia a dia, a gente tem que estar lá na ponta mesmo, vendendo, aplicando o melhor mix na loja, e a gente consegue ajudar vocês com isso. Então, entendam que tem trabalho, mas que esse trabalho tem um resultado e que é super válido esse resultado para a gente. Então, vocês conseguem aumentar ainda mais o poder da venda de vocês. Vocês conseguem ter ajuda nossa para poder fazer essa aplicação no dia a dia. Contem com a gente. E para quem já tem uma equipe de inteligência aí, uma equipe de uso de dados dentro das lojas, contem também com a nossa informação. A gente está aqui para colaborar. É super útil. Muito bom. Olha, eu queria agradecer de coração aí a explanação, o compartilhar de conhecimento. Eu que sou uma pessoa, assim, eu digo que eu sou orientada a dados, apaixonada por informação, as pessoas que trabalham comigo até brincam, falam, nossa, eu nunca vi alguém ter quase um orgasmo quando tem um resultado de um estudo, mas é muito relevante porque a gente aí consegue desenvolver ações muito mais direcionadas, né?
e aquilo que às vezes a gente acha que é um custo, na verdade, direciona, inclusive, as verbas de investimento, seja na comunicação, seja na definição de uma ação promocional, na definição do sortimento, no layout da loja, ou seja, em todos os P's do varejo. Então, eu queria realmente agradecer sua disponibilidade em aceitar nosso convite aí, agradecer novamente todos que estão aqui conosco, nos assistindo, agradecer e parabenizar a ACATS, de fato, por esse evento grandioso e por sempre aí estar liderando a inovação. A ACATS, Gustavo, você que está chegando agora, é uma associação de supermercados Santa Catarina, mas super visionária, eles estão sempre à frente do seu tempo, agregando valores aí de maneira bastante consistente para os seus associados, para os varejistas lá da região e nacional, sempre preocupados com conteúdo de qualidade, com tecnologia. Então, é uma associação, assim, do coração. Queria também convidar a todos, não esquecer aí de conferir toda a programação completa que a ACATS, através da Expo Super, a ACATS Online, está disponibilizando para todos, várias atividades aí previstas para todos os dias de evento. Então, fica aqui meu agradecimento e um excelente aí dia para todos.